Leituras, e hoje, dia 27 de junho, vamos trazer só uma obra do Guimarães Rosa. Por que nós trazemos essa obra hoje? Bem, deve estar só a perguntar por que só vamos falar de uma única obra e hoje o programa em especial vai passar no domingo. Por que será? Justamente porque hoje intitula-se exatamente assim, intitula-se o Dia Guimarães Rosa, uma espécie de uma celebração ou um dia que nós temos homenageado, dedicado especificamente para o Guimarães Rosa, e que falamos de muita coisa em torno deste grande escritor, esse grande escritor brasileiro. Ele que nasceu a 27 de junho, que é o dia 2, em 1908, no Brasil, e que foi, além de ser médico, além de ser escritor, foi diplomata, foi médico, bem, teve várias carreiras e também teve domínio de várias línguas. O interessante aqui nesse escritor é que eu, enquanto lia, bem, antes mesmo de correr para a apresentação do livro e tal, enquanto eu lia o livro, hoje vamos falar do livro Noites do Sertão, enquanto lia Noites do Sertão, fui identificando alguma similaridade do escritor com algumas obras de nossos escritores aqui moçambicanos, dentre eles Minha Couto, que é a ideia de trazer a linguagem específica aquela linguagem moçambicana, como nós falamos. Ele, bem, pegou mais os brasileiros lá, a forma como eles falam, a forma como as personagens, quanto mais nós vamos lendo, vamos perceber um estilo próprio de cada personagem. E o interessante é que nesta obra nós podemos ver também um pouquinho de detalhes brasileiros, algumas falas, algumas descrições muito interessantes. Ele é muito a fundo, preocupa-se muito com a descrição das personagens. Nós temos ali, é detalhista e pega alguns detalhes muito bem fundos das personagens. Uma coisa interessante do escritor também é que ele teve um dicionário, não é? Acabaram criando um dicionário por causa da sua forma complexa, das palavras complexas que ele vai introduzindo nas suas obras. E nós vamos percebendo que não, quando vamos lendo, enquanto eu lia aqui a obra, ia tendo algumas dúvidas de algumas palavras que vai ser despertado. Isso pode ser percebido em vários livros, nos livros que ele escreve. Se calhar por causa daquela relação que ele tem com a medicina, que entre nós os médicos tem aquelas palavras complexas, mas também porque ele está muito dedicado a buscar a fundo a forma como o povo fala, como buscar uma linguagem, uma identidade própria das personagens, para que nós possamos também viajar em torno delas e compreendê-las da melhor forma possível. Neste livro nós temos aqui não são dois contos, vamos assim chamar, são duas novelas, e ele fala de Surupita, é isso, uma personagem muito louca e muito temida na comunidade onde ele se encontrava, e ele, por ser temido, por ter cometido alguns assassinatos, e ele aparece na comunidade e todo mundo começa a temer a ele. Ele é muito ouvido, muito atento, e também tem aquela descrição, tem uma esposa pela qual ele tem muito ciúme e tal. Aqui temos também alguns detalhes interessantes, que é a forma como as personagens falam e a forma como o autor, o Rosa, descreve. Temos uma sensualidade das mulheres, temos a forma como a mulher aqui é abordada. Claro que naquele período, tendo em conta aquele contexto todo, porque ele é do século XX, então temos aqui aqueles hábitos um pouco, não muito, os direitos não muito profundos como estamos na atualidade, os direitos de gênero e tal, não como estão atualmente, mas
temos a descrição feminina, a sensualidade, a forma como os homens apreciam as mulheres, a forma como as personagens dialogam entre si, a viagem em torno delas e se calhar até o quebrar daquela formalidade, entre aspas, o quebrar daquela formalidade da conversa, a forma espontânea como elas vão conversando, as personagens vão conversando e interagindo umas com as outras, demonstrando aquela pujança de Surupita muito forte, de um homem muito forte e que, bem, estabelece essa grande comunicação com o povo que lá está. Neste conto, bem, neste livro, vamos praticamente focar-nos neste livro, nesta novela que é Down Lalão, o Devente. Então, que é, diríamos assim, o Surupita que vai se preocupando, vai descrevendo a história dele, os episódios dele, o contato com as personagens, a relação umas com as outras, enfim. É um livro de ver, um livro de ler e um livro de... Para pessoas que gostam... Por que eu dizia que tem essa relação com Mia Couto? Eu fui vendo... É mesmo por causa desta relação com o povo, com a forma de falar, a forma de escrever, como está escrito, a forma como as personagens conversam, a linguagem própria das personagens. Uma coisa interessante também é que, para quem gosta daqueles textos muito fortes, muito complexos, entre aspas, o livro não é todo ele complexo, mas para quem gosta de viajar em palavras, de aprender novas palavras, aprender ter novas formas de conversar, enfim, novas palavras. É um livro que sugere-se que seria bom vê-lo. Temos mais adiante a novela. A novela da Lalão é um pouco mais curta, que é a seguinte, que é o Buriti. Eu acho que é Buriti, ok? Mas está escrito Buriti. Então aqui nós temos neste livro é uma novela mais longa, mas com mais descrição ainda. E claro, também envolve aqui, temos a questão feminina, temos a macheza, temos, entre aspas, um pouquinho daquilo que é machismo, no bom sentido, e que envolve as personagens e elas vão dialogando umas com as outras em torno daquela relação específica do sertão. Então nós vemos como elas conversam a partir desta forma de pensar. Começamos a imaginar, a entender porque que elas conversam assim, porque que as personagens são daquela forma, porque que elas dizem determinadas palavras um pouco assim complexas e às vezes sem tabus, e principalmente isso, sem tabus, palavras sem tabus. Ele escreve as palavras como um artista, como um escritor, abre-se da melhor forma possível para podermos entender e quanto mais claro, mais direto for, nós entendemos melhor o escritor. E dizer que este dia, o dia 27 de junho, que é o dia de nascimento do Guimarães Rosa, nós sempre vamos publicar vamos ter um programa, como puderam ver os programas antecedentes, vamos falar especificamente do autor, falamos do autor, descrevemos o seu percurso, os seus poemas, abordamos alguns livros muito interessantes do autor e que interessam bastante ver e convido desde já, para quem ainda não conheceu, ainda não viu, ainda não teve um contato com Guimarães Rosa, convido para que venha à biblioteca, venha ler, venha viajar um pouco mais sobre a literatura e queira perceber como é que é o sertão, como é que fala, como é que são as personagens. Eu quero acreditar que já nas novelas, nas telenovelas já tenha visto um pouquinho, já tenha tido uma ideia sobre isto, mas se vier ter o contato com uma obra, vir ver aqui na biblioteca, ver os livros, pegar um dos livros dele, poderá ter um contato mais profundo e poder perceber um pouco mais sobre a literatura brasileira, claro, sobre o Guimarães Rosa, que é o tema de debate para o dia de hoje e que trazemos várias obras dele.
vou agora, para deixar mais claro, eu acho que ficaram com aquela dúvida. Por que as palavras dele são complexas? Por que se recorreu a um dicionário? Por que fez um dicionário para explicar as frases, as palavras, o léxico do Guimarães Rosa? Vou ler para melhor compreensão e para podermos ajudar deste lado o que cada palavra, que palavra ficou, que palavra teve dúvida. Então, surupita. Surupita, touros uns 300. Bom, era o giro pintado, a melhor caixa da carne. O Neloré de orelha miúda era bravo, duro com um ameaço de poder. Não respeitava fecho. O gozera era o maior, mais dono. Bravo mesmo não. Mas estranhador principal. Estranhador? É isso, estranhador. Pirapora, varagem de Palma, Jequitai, água boa. Espera, Pirapora, Buriti das Mulatas, Vargens da Palma, Lavadinho Fazenda de Cotovelo. Para Soropita, tudo tinha de ser falado de forma aos pontos. De trajeto faziam uma regra decorada por uma vez. Não que gostasse de lembrança daqueles lugares, simples etapas, mas era uma ordem de costume, evitava-se estar tomando cabeça em escolher ou resolver o quê. Bem, ficamos aqui algumas palavras, algum trecho, como puderam ver, algum trecho de algumas palavras meio assim complexas, meio assim que necessitem mesmo do dicionário para podermos compreender melhor o que quem era Guimarães Rosa. E para saber, uma curiosidade interessantíssima, sabiam que a biblioteca leva o nome Guimarães Rosa, que é em homenagem a esse grande escritor, que além de ter sido escritor, como disse anteriormente, foi médico. Ele é um grande escritor brasileiro e teve várias obras publicadas e de renome, e tudo bem conhecidas. Se não conhece, se ainda não leu este livro e outros livros de Guimarães Rosa, venha visitar aqui a biblioteca, venha consultar, venha ver e entender, perceber por que foi feito um dicionário para explicar as palavras dele, para dizer o significado de cada palavra que ele pudesse colocar aqui nos seus livros. Por que tentaram descrever, dar mais detalhes às frases que ele, a forma de fala das personagens, descrever as personagens. Então, venha perceber isso, venha visitar a biblioteca, onde vai poder, além desta obra, Noites do Sertão, vai poder ter acesso a outras obras de Guimarães Rosa, vai poder ter acesso a outras obras, claro, porque não só que a biblioteca de Guimarães Rosa, que é esta aqui do CCBM, do Centro Cultural Brasil Moçambique, tem várias obras brasileiras, obras moçambicanas, americanas, tem várias obras, todo mundo venha consultar, venha visitar, venha ler, até porque a leitura faz muito bem. Acompanhe a nossa programação, continue vendo e espero que tenham gostado desta programação de hoje, do Dia de Guimarães Rosa. Visitem sempre as nossas páginas, vamos sempre deixar alguns conteúdos para que vocês possam ver e dizer o que acham. Então, digam daí o que acharam do livro, deixem os vossos comentários, podem sugerir vários livros, podem sugerir dos próximos. Este foi uma edição muito especial para falarmos aqui do livro de Guimarães Rosa, especificamente este livro de Noites do Sertão. Mas no próximo mês, em julho, vamos trazer outros livros que pode também sugerir. Eu gostaria de falar sobre este livro, eu gostaria de ver este poema, eu gostaria de... Sandro, faça isto, faça aquilo. Então, nós vamos falar sobre literatura, que, pois, o programa Leituras fala simplesmente de obras. E, bem, ficamos por aqui. Agradecido por nos acompanhar e até a próxima!